Fala galera, futuros técnicos deste meu Brasil. Aqui é o professor André e vamos continuar com mais uma aula de sensores e atuadores, né? Se for o pessoal da eletrotécnica ou eletrônica de potência para a galera do curso técnico em eletrônica. Espero que todos vocês estejam bem, galera. Na aula de hoje vamos falar sobre um componente chamado NTC. O que é NTC? É uma sigla, né, de Negative Temperature Coefficient. Eita, nós, professor, não sei falar inglês, não tem problema. O professor André traduz para você. Tecla SAP aqui, né, ó. Coeficiente de temperatura negativo, né? Thermally Sensitive Resistor. É um resistor sensível à temperatura, né? Então, o NTC são o quê? Resistores especiais utilizados como sensores de temperatura, galera. Tanto na eletrônica, né, e na eletrotécnica, ele também é conhecido como termistores, tá? Então, o NTC, né, que eu já tinha falado para vocês, é o coeficiente de temperatura, o quê? Negativo, né? Porque na aula passada estudamos o que é o PTC, que é o coeficiente de temperatura positivo. Agora vamos ver o NTC. Como vocês já me conhecem, né? Toda vez que eu apresento o que é um componente, né? Uma peça, né? Eletrônica, né? Eu gosto de colocar sempre o que é as características técnicas e especificações desse componente, né? Então vamos lá, o NTC é um sensor de temperatura, né? Controlados de modo térmico, né? O que é modo térmico? Temperatura, né? Lembra lá o exemplo que eu passei para vocês? O que é uma garrafa térmica, né? É conhecido como uma termorresistência também, porque esse termo vem do que? De modo térmico, né, da temperatura, né, e resistência vem lá do resistor, tá? Não linear, porque a resistência varia de acordo com algum fator externo. Nosso fator aqui seria o que? A temperatura, tá? Como é o que? Um resistor especial, então ele vai ter o que? Dois terminais, e que nem eu falei para vocês, como é um resistor, não apresenta o que? Polaridade. Ele é mais sensível e também é mais utilizado que o PTC. Isso na indústria, né, eletrônica, né, acho que a capacidade de manufatura, né, e fabricação, ele é muito mais usado do que o PTC, certo? Simbologia. Qual que é a simbologia desse componente aqui, ó? Então vamos lá. Simbologia importante, que eu sempre pego no pé de vocês, né, galera? Porque é o que a nossa linguagem, o que é universal, né? Então a linguagem é um padrão, né, dos técnicos, né, esses símbolos, né, que vem para ajudar a gente aqui na nossa área técnica, né? Então os símbolos são muito importantes. Então aqui, ó, você tem o símbolo do que? Do NTC, que pode ser representado dessa primeira opção ou essa segunda. Se vocês lembram da aula passada, vocês lembram que é idêntica à do PTC. A única diferença está aqui, ó. Vamos lá? Se você utilizar essa simbologia, ou se você deparar com algum esquema elétrico com essa simbologia aqui, ó, não basta ter só esse símbolo. Ele tem que estar o quê? Com essa descrição, se ele é um NTC ou PTC. Porque se o cara encontra isso aqui no esquema elétrico, ele sabe que é um sensor de temperatura. Só que aí o que, que ele vai colocar no circuito eletrônico, na placa? O NTC ou PTC. Então, se o cara utiliza essa simbologia aqui, então ele tem que escrever aqui, ó, NTC ou PTC. Ou essa mesma simbologia aqui, ó, a diferença é que ele colocou um círculo, só que aqui, ó, tá vendo aqui esse T aqui é de temperatura, o que é em graus, e um sinalzinho de menos para representar que é o coeficiente de temperatura, o que é negativo. Beleza? Lembrando que todo esse conteúdo está disponível para vocês também na plataforma EAD, tá? E dúvidas? Para não perder o costume, né? Só na hora da prova, né? Então tá bom, vamos que vamos, hein, pessoal? Espero que não tenha. Agora eu vou apresentar para vocês, né, galera, a estrutura físico-química. Então, ó, e o aspecto também, tá? Aproveitando aqui a figura. Então, você está aqui, ó, o NTC em formato que disco, tá? Então, esse NTC aqui é feito do material que de cerâmica, tá? Então, diferente lá do PTC, né, que tinha um outro formato, né, de cápsula, né, normalmente o que os NTC são nesse formato aqui de disco. E muitas vezes, por ele ser cerâmico, né, ele é às vezes até confundido com capacitor cerâmico, né, pessoal? Tem que tomar cuidado. Às vezes o cara bate o olho lá no circuito e fala, ah, isso aqui é um capacitor cerâmico, né? Aí quando vai ver,
é um NTC. Então, professor, mas como é que eu vou fazer para não confundir? Não criemos pânico, pessoal. Vamos lá, né? Então, normalmente, quando está um NTC, é um sensor de temperatura, além de estar escrito aqui, ó, tá vendo aqui, ó, NTC, lá no na posição de esquema, né, na serigrafia da placa de circuito eletrônico, ele escreve lá NTC, tá? Ou vai estar lá R, né, que é um resistor, né? E se for um capacitor, o capacitor cerâmico ele só tem o que? A numeração aqui, ó, tá? E ele não tem essa descrição NTC aqui. E também o capacitor, quando você está ele soldado na placa, né? Você olha lá a serigrafia, né? A gravação da placa vai estar lá C1, C2, C alguma coisa, tá? Então tudo que tiver C é o que é o capacitor, tá? Então não tem como confundir, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês, né, a curva características ou análise gráfica, né? Então o professor André vai ensinar vocês pornográfico. Não, pessoal. Colocar no gráfico, tá, pessoal? Aí, pessoal que pensa besteira. Então vamos lá. Então aqui você tem o que? A curva característica. Então aqui, ó, nesse eixo aqui você tem o que? A temperatura em graus, tá? E aqui nessa lateral aqui, ó, você vai ter o que? O valor do seu resistor. Tá vendo isso aqui, ó? Você tem vários eixos de referência, tá? E aqui, ó, esses valores aqui, ó, são valores de beta, tá? Então, se você pegar o enunciado do circuito, vai ter lá o beta do projeto é tanto. Então, aqui, ó, esses valores aqui é o beta. Lembra lá de beta, alfabeto grego, tá bom? Mas isso aqui vai ficar mais fácil quando realizarmos um exemplo, um exercício de aplicação, tá bom? Vamos lá, prosseguindo, né? Como que é o funcionamento desse componente chamado NTC? O NTC é um componente cujo princípio baseia-se o que é um ponto de transição a partir de uma determinada temperatura, né? Lembra que eu falei para vocês, isso aqui como é um resistor especial não linear, então a resistência dele varia de acordo com alguma coisa. No caso aqui, como ele é um sensor de temperatura, lógico, então através da aplicação de calor nesse componente, tá? Então, através do que? Da temperatura que é inserida no sensor NTC, ele vai exibir o que é uma variação ôhmica, tá? Como é que é o funcionamento? Ó, quando a resistência abaixa, né, a temperatura o quê? Aumenta, né? Então, ou seja, que nem aqui é inversamente proporcional, que nem diria o que é a matemática, né, galera? Então, aqui, ó, quando a temperatura aumenta, resistência o quê? Abaixa. É só você lembrar lá, ó. Dica do professor André, hein? Só para quem assistiu essa videoaula, hein? Então, ó, o NTC não é um resistor negativo, então só você lembrar lá do dislike, né? Mãozinha para baixo, joinha para baixo, não. Então, porque é um negativo, galera, tá? Onde é aplicado o sensor NTC? Sensor de temperatura, alarmes de incêndio e termostatos. Como é que funciona no alarme de incêndio, né? Então, vamos lá. Pegou fogo, né? Temperatura aumentou. A temperatura aumentando, o que vai acontecer com a resistência? A resistência cai. Se a resistência o quê? Diminui, ocorre o que? Circulação de corrente elétrica que vai acionar lá o circuito de alarme de incêndio, viu, galera? Outro exemplo que eu tinha falado para vocês, até um aluno falou que também tem um sensor de temperatura, né? Na máquina de Xerox, né? Na verdade é copiadora, né? Porque Xerox é a marca, né? Então, porque quando você liga a máquina lá para tirar cópia, né? Ela não consegue tirar cópia de imediato. O que que acontece? A máquina vai o quê? Esquentar, o sensor vai fazer o que? Uma leitura. A partir do momento que a máquina estiver aquecida, ela começa o quê? A gerar as cópias. Tanto é que quando, se vocês perceberam, né? Quando tira o quê? Uma cópia, uma Xerox, né? O papel lá sai até quentinho, né? Então ali tem um sensorzinho para falar quando a máquina está pronta, tá? Beleza? Prosseguindo, né? Vamos lá. Agora chega a parte que vocês mais gostam, mais adoram, né? Mais que chocolate, né, galera? Que é as contas, né? A partir de matemática exatas, né? Só que não? Então vamos lá. Mas vai ficar fácil aqui, ó. Então você tem as fórmulas aqui, ó, né? A fórmula aqui do item A é para descobrir o que é o valor da resistência a uma determinada temperatura. No caso aqui, está 100 graus. Ah, mas poderia ser 80, 90, 200, 30, né? Então aqui, ó, com essa primeira fórmula você determina o que é o valor da resistência a uma determinada o que temperatura, tá? E aqui a fórmula B,
você acha o quê? O coeficiente de temperatura, no caso aqui é 100 graus, mas poderia ser 90, podia ser 70. Então, o coeficiente de temperatura, a temperatura aqui que você quer descobrir, vai ser aqui, ó, substituída aqui no T, ó. Então, se fosse o que? Aqui é 100, então aqui vai 100. Ah, mas se o coeficiente for 70, então aqui você coloca o quê? 70. Esse 100 é da fórmula por causa da porcentagem. Lembra lá que eu falei para vocês do gráfico lá, o beta lá, ó, é o ganho, né? Só que aí o que acontece? Ó, menos, esse menos é da fórmula, sabe por quê? Porque esse sensor, lembra lá, é o NTC, tá? Esse 273 graus veio da temperatura Kelvin, né? Que é o zero absoluto, né? Que é comparado à relação das escalas, né? Entre Celsius, Fahrenheit. Esse 273 é do Kelvin, né? Não sei por que que o cara quis utilizar o Kelvin, né? Sendo que lá nos Estados Unidos usa Fahrenheit, né? E aqui a gente usa o Celsius, né? Mas eu lembro que vocês estão craque, né? Deve ter tido isso com a professora de física querida, né? Como é que transforma as temperaturas, né? Mas tô brincando, viu, pessoal? Não precisa saber isso aí não, lembrar da física não, tá? Mas eu vou explicar para vocês toda essa parte aqui de contas, né? Se quiserem deduzir como é que faz, né? É, fiquem à vontade, né? Mas é que porque envolve o gráfico, tudo, né? Eu tenho que ensinar isso certinho para vocês, tá? Então, turma, não tendo dúvidas, vou finalizando essa parte teórica aqui, né? E quando tudo voltar ao normal, né? Essa pandemia, né? Aí vamos para as aulas práticas também. Eu tenho uma experiência com esse sensor NTC muito bacana para fazer lá em laboratório, né? E na próxima videoaula eu chego com a parte de contas, tá bom? De equacionamento, dimensionamento do circuito contendo que esse componente tão bacana, esse sensorzinho chamado NTC. Beleza? Então tá bom, turma. Fiquem bem aí. Até a nossa próxima aula. Fui!